Queria comentar sobre um tema abordado por um dos autores que eu gosto bastante, Simon Sinek. Talvez você já tenha lido, acho que o principal livro dele, que é o Comece pelo Porquê. Tem uma abordagem muito interessante, né, onde ele enxerga as principais companhias e como você pode criar uma vida de propósito a partir da visão em que você estrutura, iniciando o porquê você quer fazer aquilo, depois vem o como e no final o que. E geralmente, quando as empresas fazem o contrário, antes eu vou fazer o que, depois o como e por último entender o porquê daquilo tudo, o caminho é inverso. Ele dá alguns exemplos clássicos, como o da Apple, que ela basicamente estruturou a estratégia de marketing dessa maneira, da maneira de dentro para fora, começando entendendo por que a gente faz isso, a gente faz porque a gente quer inspirar pessoas. Como a gente faz isso? A gente faz criando máquinas para aquele público utilizar e a partir disso ele deixar a criatividade ser liberta. E, por último, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um computador desse tipo, com essas e essas características e essas condições. Mas veja que a propaganda da Apple você nunca vai ver termos técnicos falando quanto ela tem de memória RAM, capacidade do processador, ou se ela tem placa de vídeo. Você nunca vai ver esse tipo de informação no computador ou numa máquina, no aparelho da Apple. Porque eles estão mais interessados na sua experiência, no porquê você está adquirindo, do que o que são esses dados técnicos frios que no final não é o que o público procura. Mas eu estou falando sobre esse tema do Simon Sinek que começa pelo porquê, porque é um dos mais famosos, mas eu queria, na verdade, trazer um outro livro dele, que eu acho muito interessante, chamado Jogo Infinito, recomendo também. E no resumo, assim, ele dá uma visão interessante sobre, ele chama de jogo finito e jogo infinito. O que seria isso? O jogo finito é aquele em que você entra com um objetivo de vencer e isso significa que o outro perde e é uma coisa que tem um tempo de início e de final. Isso que é chamado jogo finito. Futebol, né? Uma partida de futebol é um jogo finito. Já o jogo infinito é aquele em que você está constantemente jogando, mas o objetivo não é você sair dali como vencedor, mas você está tendo constantemente o prazer de jogar e fazer todo mundo ali se satisfazer durante a partida, durante o jogo. Um exemplo disso, por exemplo, é o famoso frescobol na praia. Não sei se você conhece, eu estou fazendo só uma pequena comparação com os esportes. Tá? Frescobol na praia, quem já jogou sabe que o objetivo é você ficar batendo bola ali durante um tempo indeterminado. Não há um vencedor ou um perdedor no final. Na verdade, o sentido de vencer é os dois conseguirem manter a bola por mais tempo, fazendo movimentos, sacadas. E ele defende, na verdade, esse princípio de jogo finito e infinito para tudo. Para quando você está num relacionamento pessoal, você está num ambiente político, você está numa empresa, num ambiente corporativo. E é interessante porque ele fala que muitas empresas entram com uma mentalidade de jogo finito, ou seja, eu vou entrar aqui no mercado para ganhar, isso significa que o outro vai perder, etc. Mas é possível você fazer esse jogo através da mentalidade infinita, que é o termo que ele utiliza, onde ele vai criar parcerias, ele vai se associar com outras instituições e o objetivo dele não é sair dali e terminar o jogo e como um vencedor, mas ele está constantemente jogando e ter o prazer de jogar. Eu acho que talvez o termo mais correto seria isso. E o grande problema de tudo isso é que o mercado como um todo ele é feito para funcionar com um jogo infinito, porque afinal de contas ele não tem um início e fim. Quando que começa e quando que termina o mercado de trabalho? Ele é contínuo. E muitas empresas entram com uma mentalidade finita, né, que é a forma com que ele define, para jogar uma partida infinita, onde o objetivo é você colaborar e conseguir melhorar, extrair o melhor das partes que estão à sua volta. Eu acho que isso serve também para a nossa vida pessoal. A ideia que eu quero trazer aqui é isso. Hoje você está, por exemplo, inserido num contexto dentro de uma empresa, numa família. Qual que é o seu objetivo ali dentro? É você ganhar ou você constantemente está jogando aquilo com a sensação de que sempre está marcando pontos? Porque são coisas diferentes.
Ganhar significa eu vou bolar uma estratégia e no final aqui eu vou vencer e vai acabar o jogo. Mas o problema é que esse jogo, quando você está no meio de uma família, uma empresa, ele não termina. Ele não tem um prazo onde ele vai ser concluído e a gente vai medir o seu resultado e com base nisso eu vou te declarar aqui vencedor ou perdedor. Não existe tal coisa no ambiente social. E aí a reflexão acho que a gente pode fazer é a seguinte: será que eu estou com a minha família jogando de forma finita ou infinita? Será que o meu objetivo aqui é eu sair vencedor? Ou será que eu estou igual numa partida de frescobol, tentando manter o máximo possível a bola ali em movimento? E quanto mais tempo eu conseguir fazer isso, né, com jogadas, com movimentos, os dois saem ganhando. É aquela visão da competição versus a colaboração. E o curioso é o seguinte: você naturalmente vai ter um espírito de competição. Todo mundo entra para querer ganhar alguma coisa, em qualquer coisa, desde pequeno. Quando a gente está lá junto com os nossos irmãos, primos, pequenos, disputando um brinquedo, ou no meio de uma brincadeira, um pique-pega, o objetivo é você sair dali como vencedor. E a gente é ensinado isso desde pequeno. O problema é que não há um momento em que a gente transfere essa mentalidade da competição para a colaboração. A gente carrega, na verdade, isso durante toda a vida. E é normal isso. Para algumas coisas, sim. Até podem ser saudáveis. Esporte, você vai torcer para um time, ok. Só que será que a gente consegue distinguir claramente o que significa vencer num jogo infinito, que é essa terminologia que o Simon utiliza? Então, eu acho que esse pensamento, às vezes, ele fica dúbio no meio de um relacionamento. Né? Quando você está numa empresa, quando você pensa, às vezes, ocultar informação para você se sair bem e receber aquela promoção que o outro poderia estar utilizando, tomar crédito de alguma coisa que não foi você que fez. Tudo isso visa o quê? Competição. No final, eu quero sair daqui vencedor. Mas o fato é que aquele é um jogo infinito onde as pessoas tentam jogar de forma finita. E esse é o grande problema.